O cara mais patético que existe não vai encontrar igual em One Piece. Entre eu e Orochi a gente empata. Bando de inútil, Big Mugiwara. Salve, salve, manos! Mais uma vez, mais um react pra vocês. Hoje trazendo uns... não é som. A galera tá ligado que eu sou muito fã de Harry Potter pra caramba. E eu vim reagir aqui a algumas coisas, a um vídeo que é 35 fatos que você não sabe sobre Severus Snape. Mano, apesar de eu odiar a J.K. Rowling, que é uma metralhadora de bosta do caralho, hoje eu acho maneiro o Harry Potter, a obra, tá ligado? Então vamos trazer aqui pra vocês. Deixa o like aí, se inscreve no canal e clica no primeiro link aí da descrição pra você ir conferir a minha paródia dos fake Mugiwaras e link do comentário fixado pra você ir ver o meu canal novo de música geek, que é o Deep Music Oficial. Tô postando música uma vez por semana lá, beleza? Então é nóis. Muito obrigado. Vamos nessa. Fala, bruxões. Fala aí, bruxões, beleza? E aí, véi, beleza? Contente de ver. Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Deixa Não de ser esqueça trouxa, não é que possível, você cara. pode se tornar um membro aqui do Caldeirão e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos. Aqui nos também chats tem, das lives, gente, e tem também você o pode QR Code do contribuir com as Pix pra produções você aqui do canal através do ter o botão benefício valeu, de... e assim o seu comentário fica em destaque de me e tudo ajudar. mais. Hoje é o dia Meu dele, tem tudo isso aí também que ele tem. Severus Snape, Só mais pra conhecido me ajudar como mesmo que eu tô precisando. Ranhoso. Desculpa. Tô desempregado. Que ama o Snape e que Mais de não um gosta ano. que a gente chama ele de Ranhoso, mas era o apelido dele, isso é um fato. E já que a gente tá falando de fato, hoje eu trouxe 35 fatos que talvez Caralho, você 35. não saiba sobre Severus Snape. Severus Snape nasceu em 9 de janeiro do ano de 1960. Ih, capricorniano, faz sentido, A origem muito do seu ele. nome vem de uma dinastia romana iniciada com o imperador Septimus Severus. Além disso, enquanto Que deu- será ele que deu o nome a Setembro? E a Pedra Filosofal, ela morava em frente à estação de Clapham Junction, onde tinha uma estrada chamada Severus Road. Não se sabe se o nome da estrada tem alguma influência no nome do personagem, mas o nome da estrada em si vem do próprio imperador Septimus Severus. Já o sobrenome Snape também é o nome de uma pequena vila na Inglaterra, em Suffolk. E não existe só essa vila não, existe também uma Yorkshire. outra bem pequena em Yorkshire. Inclusive, essa vila de Yorkshire... Yorkshire, foi é reconstruída Yorkshire pelo ou imperador Septimus Yorkshire? Severus. Então tem toda uma ligação aí. Porque o Shire... É Shire ou Shire? Porque até eu sempre ouvi, porque lá onde é Vila dos Cachorros, né, Yorkshire. E porque eu vi no Senhor dos Anéis, né, o condado da Shire. Nessas origens. Severus tem origem do latim, e o significado é muito autoexplicativo, significa severo na língua portuguesa mesmo, que é derivada do quem latim. diria? E analisando as características do personagem, a gente não precisa falar muito o porquê que ele chama Severo. Já Snape também é um verbo em inglês, que significa ser duro, repreender, Zé esnobrar. da E esse Manga! verbo tem origem no antigo nórdico, Snape, que por sua vez significa ultrajar, desonrar, desgraçar. Outras características que são bem autoexplicativas quando a gente analisa e conhece a história de Severus Desgraça! Snape. Severus Snape é levemente inspirado em um professor. Ó, então, todas as fanáticas parecem com Alan Rickman, só que não. Da escola secundária de J.K. Rowling. John Lawrence Nettle Então, é parecido com ele e assim como na obra a gente vê que ele não era o vilão. que faleceu em 2011, infelizmente, era professor de química e a autora odiava Poções. essa matéria. O professor declarou em entrevistas, quando perguntaram sobre a ligação, se ele era realmente a inspiração, ele respondia bem humorado, que ficou até surpreso, que ele sabia que era rígido, mas não sabia que era um professor tão ruim assim, só que ele levava super numa boa. Ele Você até não era chegou a ruim. escrever um pequeno livro chamado... Você não era ruim, cara. Você não era ruim. Você era um bom professor, porém rígido demais.
chamado Harry Potter's Chapstone, que mostra algumas conexões da história com a cidade, e ele tinha os cabelos longos e um laboratório mal cheiroso. Mas a inspiração para por aí, apesar de ser um professor rígido, rigoroso, ele não era um severo Snape, né? A Rowling escolheu, a inspiração mesmo é a matéria que o Snape ensina, um pouco da aparência ali, do cabelo longo e tal, e a matéria que ele ensina que é o equivalente à química no mundo trouxa, né? O Snape ensina poções justamente porque a J.K. Rowling odiava química. Antes de Alan Rickman ser escolhido pro papel, Tim Roth foi o primeiro convidado da Warner Bros. Graças a Deus que mudou. Mesmo a J.K. Rowling tendo o Alan Rickman como primeira opção pro papel. Só que o Tim Roth acabou não conseguindo participar porque ele estava ocupado com as gravações de O Planeta dos Macacos. Os filhos do Tim... Puta que pariu, filme merda do caralho que o... Mark Wahlberg, puta merda, Mark Wahlberg, tá tudo errado. Mark Wahlberg beija a macaca. Literalmente ela dá um beijo na mamaca, tá ligado? Ficaram muito tristes, queriam muito que ele fosse Severo Snape em Harry Potter, mas ele não foi. E olha, não é querendo falar nada não, o Tim Roth é um ótimo ator, mas eu acho que o Alan Rickman foi o Snape perfeito. O traje de Severo Snape foi o único que não foi alterado em todos os filmes da saga. Ele não sofreu alteração nenhuma. Quando Jenny Temime assumiu em Prisioneiro de Azkaban, que é a figurinista, ela mudou praticamente o guarda-roupa de todos os personagens, menos o do Snape, porque segundo ela, era perfeito. Sim. No que é perfeito a gente não mexe. Na história Nossa, mulher sábia da pleura. Potter, Severo Snape é o único comensal da morte capaz de conjurar um patrono. E isso é muito significativo. Mesmo ele não sendo um comensal da morte real, né, que ele desertou e se tornou um espião, ele ainda era uma pessoa que carregava grande rancor e amargura. E um feitiço como o feitiço do patrono, que requer lembranças felizes, fortes e poderosas, é um feito e tanto para um personagem como o Snape. Ainda mais porque ele produz um patrono corpóreo, né, um patrono com forma física. Snape foi o diretor mais jovem que Hogwarts já teve. Mesmo ocupando o cargo por pouco tempo e em circunstâncias não convencionais, Snape foi um legítimo diretor de Hogwarts. Até porque a sala dos diretores aceitou a sua entrada. Diferente da Umbridge, quando foi nomeada diretora, que não teve acesso à sala. A sala se negou a abrir passagem para Umbridge. Snape tinha 37 anos quando assumiu a direção de Hogwarts. Caralho, rodou muito tempo sem óleo, pneu murcho, puta que o pariu. Isso é ser muito novo pra ser um... Ele tinha 37 anos quando... A minha idade! Caraca, o cara parece meu pai. Assumiu a direção de Hogwarts. Isso é ser muito novo pra ser um diretor. E ele não foi só o diretor mais jovem que Hogwarts tá mais pra diretor, brincadeira. teve. Ele também Beijo era o professor mais jovem que Hogwarts já teve. Snape começou a sua carreira como professor... Veja como você pode realmente ganhar dinheiro com o streaming. Venha para o Kik e comece a transmitir, porque os pagamentos que eles estão oferecendo por cada assinatura são uma loucura. Se eu fosse uma gasosa que pudesse usar shortinho e camiseta PP do Hora de Aventura, a gente, né, podia até ganhar muita grana. Aí eu também estaria no OnlyFans também, se eu tá parado. 21 anos, ou seja, 3 anos mais falando velho que eu faria, do que o tá, Voldemort, gente? Quando ele foi pedir emprego pro Armando Dippet na época que ele se formou em Hogwarts, quando ele tinha 18 anos. E o Armando Dippet negou porque o Tom Riddle era muito novo. Já o Snape entrou na escola com 21 anos, como professor no caso. Logo após sua morte, Snape não teve um retrato colocado na sala dos diretores de Hogwarts, como manda a tradição. Mas após a Segunda Guerra Bruxa, Harry Potter fez questão de que todos soubessem a importância do sacrifício de Snape e sua luta contra Voldemort, então seu retrato foi devidamente colocado na sala dos diretores. Legal. Durante a Batalha dos Sete Potters, foi o Snape que arrancou a orelha do Jorge com o feitiço Sectum Sempra. Isso porque ele estava mirando em um outro comensal da morte, acabou errando e o feitiço acabou pegando de raspão na orelha do Jorge. Caralho, mané. Tá vendo como é bom saber os bagulho? Não sabia disso. E olha que eu li a porra do Harry Potter. Após a morte de Snape e o fim da Segunda Guerra Bruxa, Rita Skeeter publicou um livro intitulado Severus Snape, Canalha ou Santo, onde ela contava a história do Snape, é um santo canalha, com bastante desinformação, com histórias bastante aumentadas e um pouquinho de verdade. Severus Snape era o único, além de Voldemort, que conseguia voar sem o auxílio de nenhuma criatura ou artefato mágico. O nome de Snape tem ligação com o nome da Lilian e da Petúnia através da linguagem vitoriana das flores. A linguagem vitoriana das flores era um sistema utilizado nos anos 1800, quando nem tudo podia ser dito em palavras, então cada flor tinha um código, tinha um significado. O nome da Lilian, Lily em inglês, é literalmente
lírio. O lírio pode ser interpretado como doçura, beleza, elegância. Já petúnia, que é literalmente o nome de uma flor, pode Sim. significar ressentimento e raiva, que é uma excelente descrição pra petúnia, tendo em vista os sentimentos que ela tinha em relação à irmã por ela ser bruxa e o mundo bruxo, né? Já severo pode significar cortar, separar, interromper. E é isso que ele realmente faz entre as irmãs. Quando ele conhece a separa Lilian, as quando duas, ele começa a corta. se relacionar, ter amizade com a Lilian, as irmãs brigam, elas se separam, justamente porque o Snape e a Lilian tinham em comum o fato de Serem serem bruxos, mágicos. e a Petúnia não tinha nada a ver com isso, então eles criaram essa ruptura. Uma das únicas diferenças que o Snape dos livros Caraca, tem deu uma cara de Rasputin. o Snape dos filmes é que nos livros o Snape tem cavanhaque, pelo menos nos desenhos, nas ilustrações dele. Nessa ilustração da Mary Grandpa, que foi a ilustradora de todos Credo. os livros de Harry Potter das capas norte-americanas, É e mesmo? ilustradora oficial de Harry Potter aí com várias artes divulgadas, o Snape tem um cavanhaque fino. Já nos desenhos originais da J.K. Rowling, de como ela imaginou o personagem, ele tem uma barba por fazer ali, uma barba meio mal feita. Em inúmeras entrevistas ao longo dos anos e especialmente após o lançamento de Harry Potter e as Relíquias da Morte, perguntavam ao Alan Rickman se ele sabia o final do Snape. E cada vez que era perguntado, ele negava essa informação que sabia sobre tudo e dizia que a J.K. Rowling tinha falado algo pra ele sobre o personagem, mas que ela pediu segredo e que ele nunca iria falar sobre isso. E ele realmente nunca falou. Ele morreu sem falar. Então, após a morte do Alan Rickman, um fã perguntou no Twitter pra J.K. Rowling o que ela tinha falado pra ele, se isso realmente seria Aí ela falou, transfobia, preconceitos, um segredo que nunca iríamos saber, e ela falou que contou ao Snape o significado da palavra always, todo o significado por trás da palavra always do personagem Snape, toda a importância do amor que o personagem sentia pela mãe do Harry. Quando perguntaram a É J.K. a única criança que depois de velha o olho fica verde. Rowling qual era o cheiro que o Snape tinha, ela respondeu que ele literalmente cheirava amargura e sapatos velhos. Alan Rickman foi importantíssimo na construção da aparência de Snape. Ele disse em entrevista ao The New York Times que foi muito específico sobre as vestes do Snape, que a manga tinha que ser apertada e que ela tinha que cobrir parte da mão do Snape, porque isso fazia uma referência a ele ser um cara tão reservado nas suas emoções, em todos os aspectos da vida Caralho, do que Snape, irado era essa muito ilustra. controlado, as pessoas não sabiam sobre ele era muito misterioso de fato, o Snape. A gente não sabia sobre as suas relações, sobre sua família, sobre suas origens, a gente não sabia nada disso. Verdade. Foi descobrindo com o tempo, mas essas características da Super manga na dele, cobrindo né, a meu? mão, Super pra na representar dele, que né, ele era meu? um bom oclumente, que ele guardava as informações, é muito legal. Alan Rickman tinha algumas frustrações referente aos filmes de Harry Potter. Bem-vindo ao clube! Algumas cartas do Alan Rickman foram leiloadas por cerca de 950 mil libras depois de sua morte. Isso aí equivale a muitos milhões de reais. E em algumas dessas cartas tinha uma nota do David Heyman pra ele. David Heyman é o produtor dos filmes de Harry Potter. E ele disse o seguinte: obrigado por ajudar Harry Potter 2 ser um sucesso. Eu sei que você se sente frustrado, mas saiba que és parte integral desses filmes. Você é brilhante. E aí isso acabou deixando muita gente confusa. Tipo, pô, qual será a frustração que o Alan Rickman tinha em relação aos filmes? Só que aí em outra carta, essa datada em 2009, tem que ele lê os livros. específica. E aí o Alan Rickman fala sobre a frustração em relação ao David Yates, que é o diretor a partir de Ordem da Fênix até Relíquias da Morte parte 2. Nessa nota que datava ali na época Eu não vou falar nada. Vambora. das filmagens de Enigma do Príncipe, o Alan Rickman disse o seguinte: é como se David Yates tivesse decidido que essa parte do personagem não fosse importante por causa do apelo à audiência adolescente. Ou seja, David Yates, até o Alan Rickman ficou puto com a forma que você dirigiu o filme, tá? As primeiras... Meu irmão, eu sou um piroca de Harry Potter. Tem meu braço inteiro aqui, ó. Tem Edviges, Dobby, Bicuço, o rabo córneo que o Harry enfrenta. Tem aqui um testralho. Tem aqui atrás o Rei Sereiano do Lago Negro. Aqui tem a Nagini. Sim, ainda tem que terminar porque ainda preciso de colocar o meu patrono, que é um corvo azul, e colocar o brasão da minha casa, que é corvinal. O meu antebraço inteiro vai ser Harry Potter, tá ligado? Meu antebraço não, meu braço esquerdo inteiro é Harry Potter. Eu tenho muita conexão com a obra porque eu comecei a ler
Eu comecei a ler, já tinham saído alguns filmes, já tinham saído 3 filmes, se eu não me engano, até o Prisioneiro de Azkaban. Foi quando eu comecei a ler e eu comecei a ler um atrás do outro. E eu gostei muito de ler porque eu já tinha assistido tanto os 3 primeiros filmes que eu ouvia a voz. E eu conseguia fazer na minha mente, tipo assim, caraca, ele falaria dessa forma se fosse a voz dublada. Ah, se fosse a voz legendada, falaria dessa forma. E eu tava lendo em português, tá? Eu li as obras todas em português. E eu achei maravilhoso, mano. Aí no momento que eu, tipo assim, que quando já foi sair se eu não me engano, quando foi sair o filme do Cálice de Fogo, eu já tinha lido Cálice de Fogo. E, mano, o fato de terem corrido tanto com a obra e engastalhado tanto em outra parte, tá ligado? Fizeram show-off da porra da partida, né? 30 anos mostrando o Harry chegando, acordando, indo, pegando portal, Cedrico, Copa de quadribol. Meu irmão, me tira isso. Já começa, tipo, mostra eles indo pro jogo de quadribol e depois o pau torando. Mas me dê mais da trama, tá ligado? Mais das tarefas. Mano, eu fiquei cada vez mais indignado. E toda vez que chegava no final, inclusive nos últimos 2 filmes, quando chegava no final lá, eu não prestava atenção nos créditos no início, aí chegava no final lá, dirigido por David Yates. Eu falei, caraca, esse cara de novo cagando a porra da obra. Toda vez. Infelizmente, a pessoa com a qual eu assisti praticamente todos os filmes de Harry Potter, e a gente assistia sempre na pré-estreia, que é minha amiga Geise, ela não está mais entre nós, que Deus a tenha. Inclusive, grande parte dela foi por muito tempo minha melhor amiga. E, mano, e ela não tá aqui pra poder confirmar, mas se ela estivesse, ela poderia dizer realmente. O Gibbs, ele falava isso mesmo. As palavras de Snape para Harry Potter têm uma mensagem secreta muito legal. E lembrando, isso não é uma mensagem intencional que o Snape tá passando. É uma forma que a autora colocou essa mensagem secreta para ver se alguém decifrava, que já dizia ali sobre o Snape. Na primeira aula de poções do Harry, Snape pergunta: Potter, o que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? E de acordo com a linguagem vitoriana das flores, asfódelo é um tipo de lírio e ele significa... Asfódelo? Asfódelo é foda. Fica, meus arrependimentos seguem você até o túmulo. Já losna, que é a mesma coisa que absinto, significa ausência. Também simboliza uma tristeza e amargura. Então, combinando tudo que ele fala ali na frase, é como se ele tivesse dito que lamenta amargamente a morte da Lilian, que ele se arrepende amargamente pela morte da Lilian. Isso é muito legal, alguns fãs já tinham percebido isso, caralho, e mais foda, tarde né, foi véio? confirmado no Pottermore sobre o uso dessa linguagem nos livros. Snape morreu jovem demais. Ele tinha apenas 38 anos, no dia 2 de maio de 1998. Severus Snape é mencionado 1849 vezes ao longo dos livros de Harry Potter. Essa foto promocional do personagem é muito famosa, e ela tem um detalhe muito legal. Você pode reparar metade que do rosto tá claro, a luz metade do rosto escuro. e a Sim, sombra. tá Um ligado? lado dele está iluminado, o outro lado dele está com sombra, mostrando que ele era um agente duplo, que ele estava entre luz e sombra, que ele estava vagando entre o lado da luz e o lado sombrio. Isso é um detalhe muito legal. E essa foto é de antes da gente saber toda a revelação ali em relação ao Snape. Uma espécie de caranguejo foi batizada em homenagem ao Snape. O Harryplex Severus foi um caranguejo pela primeira vez visto em 1998, mas ele não foi catalogado como uma nova espécie. Então, muitos anos depois, lá em 2017, que ele foi oficialmente descoberto e catalogado como uma nova Harryplex é espécie. foda, hein? E então, em homenagem ao Snape, que passou anos ali sob um disfarce e ninguém sabia sua verdadeira lealdade, o caranguejo Não assina o ChatGPT 4 ainda, porque eu tô disposto a dar ele de graça pra você.
Isso porque, em parceria com a Data.org, recebeu esse nome. Severus Snape tinha 31 anos no primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Faz Filosofal. sentido. Mas Alan Rickman, que interpretou o personagem, tinha 54 anos. A diferença de idade é muito grande entre os personagens. Sim, verdade. Inclusive, o Snape parece bem mais velho do Inclusive, rapaziada, vou fazer igual que o Silvio fazendo. Tô pausando aqui no se você tá aqui nesse momento. Se não deixou o like ainda, deixa o like. Se inscreve no canal. Porque às vezes você se esquece. Vai lá. nos filmes. A maioria dos personagens, no caso. Alan Rickman não saía do personagem mesmo entre os intervalos de gravação. Algumas pessoas achavam até que ele era grosso, ríspido, mas ele na realidade estava fazendo isso pra não quebrar a atmosfera, não sair do Brabo. clima ali. Então algumas crianças até tinham medo dele. O Eduardo Lima, que é o designer dos filmes de Harry Potter, conta que o Alan Rickman passava pelo refeitório ali, caracterizado de Snape e tal, e as crianças do cast estavam almoçando e elas ficavam com medo quando ele passava, sabe? Porque ele olhava tipo, de forma igual o Snape olhava mesmo, sabe? Então, é muito legal. Muito ele não foda. saía do personagem. Foda. Só que fora do set, fora do personagem, ele era um amor, ele era um querido. E as pessoas entendiam que ele não tava querendo quebrar o clima ali, a atmosfera do personagem. É muito legal. Eu acho a atuação uma coisa brilhante, cara. É muito difícil. Foda. Muito difícil. Podia ter colocado os números aqui em cima, né, irmão? Porque eu escrevo assim, ficou tampado aí, foda. Vou dar o 26 aqui, ó. Os numerinhos aqui, ó. Nesse cantinho de cá. Tá ligado? Então, eu entendo essas Como um piras capítulo, desses bota aqui no atores, começo. sabe? Que, tipo, tem esses negócios de, tipo, não quebrar personagem. É muito legal, muito legal. Severus Snape é praticamente a chave de tudo em Harry Potter. Os pais do Harry só são assassinados porque o Snape ouve a profecia e vai contar pro Voldemort, mas o Harry só sobrevive porque o Snape pede pro Voldemort poupar a vida da Lilian. Assim, ela tem escolha e se coloca na frente do filho, podendo fazer a proteção sacrificial, o que marcou o trajeto que fez o Voldemort ser derrotado. Então, ele é uma olha chave aí. importantíssima da história. Severus Snape já apareceu em um personagem dos Simpsons e ele foi dublado pelo Benedict Cumberbatch. Segundo J.K. Rowling, Lilian poderia ter se apaixonado romanticamente por Snape se ele não fosse tão fissurado por artes das trevas. Quando Harry vai enfrentar o Voldemort em Relíquias da Morte no duelo final, ele se refere ao Snape como Professor Snape. E é a primeira vez que ele faz isso. Claro, ele se referia ao Snape como professor diante dele, pra não tomar detenção nem nada, ou quando ele era repreendido pelo Dumbledore, por exemplo, porque ele sempre chamava de Snape e o Dumbledore falava Professor Snape. Mas depois que ele vê as lembranças do Snape, depois que ele vê que o Snape tava ali do lado do Dumbledore, ele se refere ao Snape ali como Professor Snape, demonstrando respeito pelo Snape, demonstrando que ele agora reconhecia o sacrifício e a importância que o Snape teve. Snape está entre os 14 personagens que aparecem em todos os filmes de Harry Potter. Rupert Grint tinha medo do Alan Rickman. Ele tinha medo do Alan Rickman porque ele era assustador atuando. Ele atuava tão bem, ele ficava tão bem no personagem Tadinho do que Hulk, ele velho. tinha medo. O bicho papão de Severus Snape era o Voldemort. Olha que legal essa informação. Isso vem do jogo Harry Potter Lego e é muito legal que, apesar do Snape ser um espião, tá ali em constante perigo, ele tinha medo do Voldemort. Seu bicho papão assumia a forma do Voldemort. E isso demonstra ainda mais coragem, porque ele tava ali diante do maior medo dele, enganando o Voldemort. Isso é muito louco. A forma do patrono Brabo. de Severus Snape é uma corça, a mesma forma do patrono da Lilian, o que demonstra que depois de todo aquele tempo ele ainda amava a Lilian. E mesmo Sim. sendo uma pessoa rancorosa, amargurada, É, galera, pra quem não sabe, tem essa parada aí no Harry Potter, tá ligado? Normalmente o seu... Se você se apaixona por pessoa A, ou você tem sente grande falta, algum sentimento muito forte por essa pessoa, seu patrono corpóreo pode mudar de forma. arrependida, que era corroída pelo remorso, a lembrança, o sentimento dele pela Lilian fazia ele ser capaz de conjurar um patrono. E por isso o patrono dele era igual ao dela. O fato de Alan Rickman saber mais sobre o personagem do que os diretores fazia ele ter uma relação engraçada com a produção. Às vezes os diretores faziam pra ele falar de um jeito ou agir de um jeito e ele falava, não, eu não posso fazer isso. Eles questionavam por quê? E ele falava, porque eu sei mais sobre o Snape do que você. Então ele fazia as coisas de um jeito, falava algumas falas de uma certa maneira, porque Maravilhoso. ele conhecia algumas partes Deus do personagem que da o atuação. público geral não conhecia, Gênio da que a bola. produção conhecia. Então esses Gênio foram da os bola. 35 fatos que talvez Pô, você você tá não brincando, soubesse irmão. sobre Severus Snape. Comenta aqui embaixo se você Que isso, cara. Gênio da bola. O cara é muito pica, mano. Tá doido. Então, rapaziada, quem quiser saber mais sobre Harry Potter aí, o link do Caldeirão Furado tá na descrição desse vídeo, inclusive, tá bom? Muito pica, muito sensacional. Eu acho, eu tenho um grande apreço pela obra e
Esqueci o nome do mano aí do Cadeirão Furado. Ele tem um grande carinho pela obra também. Eu acho muito maneiro os vídeos dele. E sempre que possível eu vou trazer aqui. Os bagulho da parada, tá? Os Harry Potter aqui, os vídeos. Eu, sinceramente, queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá? E se você tem juízo, clica no link da descrição e no comentário fixado. Muito obrigado, mano. Vocês são demais. Um beijinho no coração. Tamo juntão e eu... fui!